Agora nós vamos tratar de um assunto de extrema delicadeza, que é o abortamento. Não importa se o aborto é instantâneo, é espontâneo, ou se ele foi um abortamento provocado, ambos costumam trazer problemas de ordem emocional para a gestante. E hoje em dia, por conta disso, já existem muitas leis de proteção, aos direitos humanos, que regulam as atitudes tanto das gestantes quanto dos profissionais que cuidam, atendem essa gestante, e para que essas possam receber, não importa a situação, que elas possam receber todo o atendimento possível. Eu fiz bastante pesquisa a respeito e há um índice muito grande de mortalidade de mulheres que passam por este processo de abortamento sem nenhum tipo de orientação ou de proteção, digamos assim, e por conta disso a mulher acaba pagando com a própria vida. Então é necessário que o técnico auxiliar de saúde ele atenda as utentes com qualidade no abortamento também. É óbvio que o papel do técnico auxiliar de saúde ele pode ser determinante também neste ponto, porque se o atendimento for feito de qualidade, essa gestante vai ser mais cuidadosa consigo própria, vai evitar pegar condução, vai evitar contusões, acidentes, ela vai ter um controle melhor do seu histórico de saúde, como no caso de diabetes, prevenção da eclâmpsia, enfim. O nosso papel como técnicos e profissionais da saúde pode ser determinante numa vida, ou nas vidas, no caso da gestante e do filho. O período mais comum ao abortamento natural é entre o segundo ou terceiro mês de gestação, quando o embrião ainda não se encontra preparado para viver fora do útero materno. Alguns abortos têm origem na mãe e outros na própria criança. Por isso é tão importante cada um dos exames realizados, exames e análises. No caso materno, o mal poderá ser tratado e em muitos casos é possível reverter a situação com hormonas, repouso, evitando o aborto, como nos casos de traumatismos, diabetes, infecções, problemas de útero mal formado. No caso da criança que ainda está se formando, pode ser útil uma intervenção por parte dos médicos, não é mesmo? Ou não, depende do resultado do exame, como por exemplo, tem algumas intervenções que já não é possível mais serem realizadas, como no caso de ausência de embrião, do ovo mal formado, ou irregularidades cromossômicas. Os abortos espontâneos recorrentes podem ser causados por problemas na mãe, nos progenitores, digamos assim, no feto ou mesmo na placenta. Anomalias cromossômicas podem ser a causa de aproximadamente 50% dos abortos que nós ouvimos falar, abortos espontâneos e mesmo abortos espontâneos recorrentes. A necessidade de atenção oportuna e imperiosa, dada a dificuldade das mulheres em reconhecer esses sinais, esses possíveis sinais de complicações, aliado ao fato de que o medo, a vergonha, são fatores que podem retardar a busca desses cuidados. Então, muitas vezes podemos pensar assim, mas é uma gestação que estava prevista ou estava programada, mas mesmo assim, por timidez
a gestante pode estar sentindo alguma coisa e não comentar com o profissional de saúde, não ter abertura, não se sentir confiante o bastante para poder realizar certos exames ou se abrir a respeito daqueles problemas. Então, não menos importante que esses aspectos, faz-se necessário superar a discriminação e a desumanização do atendimento às mulheres em situação de abortamento, ainda uma realidade de muitos serviços públicos no Brasil, no país, né? Não só no Brasil, mas em vários países do mundo. A questão do abortamento, seja ele espontâneo ou qualquer outro, ele sempre causa rumores, ele sempre causa dissensão e dúvidas, e isso pode atrasar o tratamento ou o socorro desta paciente, né? Para mulheres que tiveram abortamento espontâneo e que desejem uma nova gestação, deve ser fornecido um atendimento adequado às suas necessidades. Então, a inclusão de um modelo humanizado de atenção às mulheres com abortamento é propósito das novas normas da Organização Mundial de Saúde e outras organizações, mesmo particulares. Não apenas como guias de cuidado, mas também na intenção de oferecer a essas mulheres serviço de saúde e oferecer à sociedade novos paradigmas, né, que tornem uma gestação mais segura, sustentável e afetiva, na atenção específica às mulheres em situação de abortamento. Para que esse modelo possa ser implantado, faz-se necessário a inclusão de vários elementos essenciais no atendimento profissional a essas gestantes, a essas grávidas. Então, nós podemos ver parceria entre comunidades e prestadores de serviço, né, na prevenção destas gestações, um acolhimento, uma orientação mais precisa para responder às necessidades da saúde emocional desta mulher e física também, além de outras preocupações que possam surgir na mente de uma gestante. É preciso haver atenção clínica adequada ao abortamento e suas complicações, segundo referenciais éticos, legais e bioéticos. Então, que o profissional precisa estar sempre atento. A atenção clínica adequada ao abortamento e suas complicações, ela é fundamental para determinar o resultado do tratamento desta gestante, né? Como que se diz assim? Desta mulher que estava gerando um feto e que passou por uma situação traumática de um aborto. Então, o oferecimento de serviços de planejamento reprodutivo às mulheres pós-abortamento é de grande importância, inclusive orientações para aquelas que desejem ainda ter mais filhos, certo? Em alguns casos de abortamento, a mulher ela pode ter vindo a abortar até mesmo pelo fato de o próprio corpo dela ter rejeitado aquela gestação. Mas mesmo nestes casos, elas precisam ser acompanhadas mais do que ninguém psicologicamente para que seu restabelecimento possa ser completo, sem oferecer riscos à sua saúde. É necessário acolher essas mulheres, né? Fazer uma inclusão social destas mulheres que devem ser acolhidas, orientadas, informadas e associadas a um planejamento reprodutivo de integração com serviços de atenção humanizada à saúde.
em caso de abortamento, com acesso à assistência e uma equipe especializada no tratamento destas. Depois de um aborto espontâneo, é importante a gente entender que a mulher pode sentir luto, tristeza, raiva, culpa, ansiedade e angústias, né? Todo tipo de sentimentos negativos sobre a gestação, tendo sido espontâneo ou não, ainda assim ela pode gerar muita culpa. A mulher sempre vai ficar pensando: o que foi que eu fiz que deu errado? Eu tomei tal chá, ou eu fiz ginástica demais, ou eu me esforcei demais, ou eu não devia ter saído, saí, me machuquei, enfim. Então é necessário cuidar de quem ficou. O luto é uma perda, é uma resposta natural e ela não deve ser suprimida ou negada. Falar sobre os sentimentos dela com outras pessoas pode e vai ajudá-la, né, a lidar com os próprios sentimentos e a ter uma perspectiva melhor. A mulher quase sempre se sente culpada após o aborto espontâneo. Ela pensa, né, que fez algo errado. Após o aborto, muitas mulheres apresentam quadros de ansiedade, culpa, medo, tensão, desespero, pânico, além de problemas físicos que podem resultar deste aborto. E conversar com um profissional de saúde em quem confia é fundamental para esclarecimentos e tranquilidade desta paciente. Temendo, né? Ela sempre vai temer aquele possível repetição do aborto nas gestações seguintes e vai ficar sempre preocupada a cada exame que ela fizer. É importante a utente ser bem orientada, pois sofrer um aborto espontâneo aumenta o risco de ter outro na sequência. A grande maioria das mulheres consegue engravidar novamente e ter um bebê saudável, mas a repetição do aborto pode trazer mais sequelas ainda. E o técnico auxiliar de saúde deve oferecer todo o apoio que for necessário a essa gestante, né, ou a esta mulher que acabou de perder o filho, né, que acabou de ter uma situação de abortamento, tranquilizá-la, né, de que o aborto ele pode acontecer em qualquer etapa da gestação e deixá-la tranquila. Em alguns casos, a paciente ela terá que ser acompanhada por psicoterapeutas para poder finalmente se refazer emocionalmente e voltar à vida no cotidiano, sem nenhum tipo de sequela emocional ou mesmo física.